Nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre fé e obediência. A relação que há entre fé e obediência, e se você quiser, entre obediência e fé. E nós vamos fazer isso de maneira diferente da que temos feito usualmente. De manhã vamos pregar sobre isso e à noite também. E as mensagens da manhã se seguirão às da noite, e no domingo seguinte as da noite serão seguidas. A mensagem seguinte será no domingo próximo, se Deus assim nos permitir. O nosso texto básico está em Hebreus, capítulo 11. E se você quiser acompanhar pela Bíblia, seria bom. Ou, se você prestar atenção melhor ouvindo, também esteja atento ao que vai ser dito. Nosso propósito, então, é mostrar a relação que há entre fé e obediência. E, por mais simples que possa parecer essa colocação, ela tem muitos desdobramentos e muitas implicações, e nós temos ilustrações na Bíblia toda quanto a essas duas palavras que estão intimamente ligadas e que são de grande importância para tudo que fazemos, como os irmãos vão ver. Nós queremos mostrar que não existe obediência sem fé. A fé nos leva à obediência. Então vamos definir o que é fé. Quem define isso não sou eu, é a Bíblia que define. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu prefiro a versão da edição revista e atualizada no Brasil, que é mais clara nesse primeiro verso. Ela diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Não faz muita diferença dessa outra, mas a segunda parte diz: e a convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé, então, não é um salto no escuro. Fé não é pensamento positivo. Eu acredito que tudo vai dar certo. Isso é uma maneira que nós encontramos tanto em pessoas que conhecem a Deus, como em pessoas que não conhecem a Deus. O fato dela dizer eu creio, ou até dizer eu tenho fé que vai dar tudo certo, não quer dizer que ela esteja colocando a sua fé em Deus. Ela acredita, ela crê, ela tem a expectativa, e ela, dentro dela, ela está achando que vai dar tudo certo. Podemos dizer isso para animar alguém que está para baixo, e até torcemos para que isso venha a se concretizar. Mas seria melhor eu dizer: eu espero que tudo dê certo e termine bem. Essa é a minha expectativa, é isso que eu posso até dizer, eu acredito que vai acontecer. Por quê? Porque a fé mencionada em Hebreus 11:1, ela fala de certeza de coisas que se esperam. Certeza não é quem sabe. Certeza é certeza.
Você espera alguma coisa e você tem certeza. E a segunda parte fala mais enfaticamente, é a convicção de fatos que se não vêm. São coisas que ainda não aconteceram, você ainda não tem a prova material, a evidência material daquilo, mas você tem a convicção de que vai acontecer. Mas essa certeza, essa convicção não tem como base o meu pensamento positivo, o meu otimismo, o meu estado de alma. Hoje eu levantei alegre, feliz e eu creio que vai dar tudo certo. Não tem como base o meu achômetro. Essa palavra eu acho que não existe em lugar nenhum, mas eu chamo de meu achômetro aquilo que eu acho que é. Né? Então, não é por aí. Essa fé, ela tem como base a palavra de Deus. É fé na palavra de Deus. Foi por meio da fé na palavra de Deus que os antigos conseguiram a aprovação de Deus. O título desse tópico, já passou. Esse título que demos aí, bom, vamos ler o texto na NVI, diz assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Me pareceu que não é tão claro como nós encontramos na nova tradução da linguagem de hoje, que deu título a esse texto. Lá diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Que aprovação? Que Deus as aceitou, que Deus as recebeu, que Deus as acolheu. E a partir do versículo 4, nós vamos ver nós temos uma lista enorme de pessoas que foram acolhidas por Deus porque exerceram fé. Fé na palavra dele. É por isso que o mesmo texto, um pouco mais adiante, nós não vamos entrar em detalhes, nem pormenores agora nesse verso, mas o texto no verso 6, pode passar o próximo aí, mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Eu creio que a maior evidência de fé é você parar tudo para buscar a Deus em oração. Porque você está falando com uma pessoa que você não vê, você está falando com uma pessoa que, do ponto de vista humano e material, você não pode tocar, embora haja momentos em que a presença dele é tão densa, tão impactante, que é como se pudéssemos tocá-lo. Mas isso aí já transcende ao natural. Se é que a gente pode falar de fé em termos naturais, porque a fé sempre será uma coisa sobrenatural. Então, não há como nos aproximarmos de Deus e não há como viver a vida que Deus planejou para nós, a menos que nós creiamos nele. Primeiro, que ele existe. Segundo, que vale a pena investir tempo buscando, estando com ele, ouvindo a sua voz. Mas o verso 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu fico observando já há muitos anos, né?
A ciência já apresentou mil pode dizer, muitas teorias para o começo de todas as coisas. Como tudo começou? Existem N teorias. Como é que o homem chegou a ser o que? O homem veio do macaco. Se você crê nisso, você pode crer. Eu não creio não, eu não vim do macaco. Eu acho que é uma diferença muito grande. Mas, se você crê assim, eu acho que você devia pegar esse livro e jogar ele fora. Porque esse livro não ensina isso. Se alguém é evolucionista e crê na evolução das espécies, então rasgue a sua Bíblia, ou então dela de presente para outra pessoa e nunca mais a leia. Porque não há como ser crente e crer na evolução das espécies. Não se encaixa. Por isso que o texto diz em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, Deus, para criar as coisas, Ele não teve que tomar algo. Embora o homem tenha sido feito do pó da terra, Deus criou a terra depois, Ele se valeu do pó da terra para criar o homem. E assim mesmo, você sabe que você pode fazer um boneco de argila e ele nunca vai virar gente. Só Deus pode fazer um negócio desse. Bom, aqui diz que Deus fez as coisas de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, os homens podem procurar à vontade, podem procurar a vida inteira, séculos e mais séculos, se Deus permitir que esse mundo continue até quando eu não sei, e eles não vão achar, a não ser na Bíblia, a razão de ser, como tudo começou. Só a Bíblia explica isso e tem resposta satisfatória para isso. Na Bíblia há uma palavra hebraica que descreve o ato de Deus criar. Essa palavra é para. Para é uma palavra hebraica que significa criar. Mas criar algo totalmente novo, que nunca antes existiu. É criar algo do nada. É chamar a existência algo que nunca existiu. A palavra para, criar, é usada 3 vezes no primeiro capítulo de Gênesis. A primeira vez está no verso 1, capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Depois, no versículo 21, assim Deus criou os grandes animais, aquáticos e vai por aí adiante. Depois, no verso 27, do capítulo 1, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, essa palavra para é usada nesses 3 versos, e ela significa que Deus criou do nada. Então, não é sem razão que Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E por isso eu afirmo, sem medo de errar, que não vão achar nunca uma explicação além da que a Bíblia nos dá para a existência de todas as coisas. Então vejamos, primeiro dia da criação.
Disse Deus: haja luz, e houve luz. Não havia luz, ela não existia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Muitas pessoas falam, mas existem evidências concretas de que o mundo passou por várias eras. Isso não contradiz as Escrituras em nada. Lá no Salmo de número 90, o Senhor diz que um dia, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o dia aqui pode não ser necessariamente um dia como nós conhecemos hoje. Isso não faz qualquer diferença. Mas, voltando ao texto, disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, como é que isso aconteceu? Por meio da sua palavra, ele disse: haja e houve. Vocês estão lembrados de que Jesus esteve com o centurião e ele disse que queria que o seu filho fosse curado, mas Jesus se dirigiu, manifestou o desejo de ir ao encontro desse jovem, desse filho, desse centurião, para curá-lo. E esse homem então disse para Deus, para Jesus: olha, eu não sou digno de receber-te debaixo da minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a este vai, ele vai, eu digo a esse vem, vai. Basta que tu digas uma palavra e meu filho será curado. Jesus: vai, a tua fé te salvou. E depois ele foi, encontrou o filho e ele perguntou a que horas as pessoas estavam em sua casa, a que horas o filho havia sido mudado, melhorado o estado dele, ou seja, curado. E ele constatou que era a mesma hora em que ele havia estado com Jesus. Jesus disse: vai. Então basta uma palavra de Deus e as coisas acontecem. Deus não precisa de nada para criar as coisas. Nunca precisou e nunca vai precisar. Se nós não cremos em Deus dessa forma, estamos perdendo o nosso tempo aqui. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Eu vejo aqui indícios para o povo judeu passar a contar o dia a partir das 18 horas. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Há quem pense que não tenha que ser necessariamente assim, mas o dia para os judeus começa às 18 horas. Quando o sol se põe, aquele dia terminou, começa um novo dia, começa com a noite, com o início da noite.
Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Bom, segundo dia da criação, disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E o texto diz: e assim foi. Deus disse e assim foi. Deus disse e assim aconteceu. O texto completo diz assim: depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Nós temos uma outra versão, Almeida corrigida e revisada, fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, e ela nos ajuda a entender melhor esse texto. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Se você observar Gênesis 1, você vai ler assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, em outros lugares, a terra era totalmente água. A terra era totalmente coberta pela água. Não havia parte seca visível. Ela estava por baixo da água. Então, toda ela era água. Mas aqui nós temos uma separação entre águas. O texto diz: e haja uma expansão no meio das águas. É como se Deus pegasse aquelas águas, isso para o entendimento, e criasse uma expansão entre as águas que estão aqui embaixo e as que vão ficar em cima. Mas a expansão, que na outra versão é traduzido por firmamento, que significa o céu, ela é muito mais ampla. Ela fala do universo visível. Hoje, até através de outros mecanismos, telescópios gigantescos e modernos, podem permitir a visão do universo até um certo ponto, naturalmente, mas muito distante. E agora o texto diz: haja uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. A expressão sobre pode parecer um pouco estranha, mas quando as nuvens cobrem o céu, elas estão, na visão de quem está da terra, sobre o céu, sobre o firmamento, sobre aquilo que nós chamamos de céu, no sentido físico e material. Então, essa versão diz: e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, amanhã, o dia segundo. A expressão céus aqui não é o céu espiritual, a habitação de Deus. É o lugar que a Bíblia chama de céu, onde Deus habita. Se podemos dizer que Deus está num lugar, porque não está confinado a esse lugar. Mas a expressão céus aqui fala do universo todo o universo.
Eu não sei, isso aí é o meu achômetro. É cá com os meus botões. O homem tem gastado dinheiro, fábulas em dólares para descobrir vida nos outros planetas. Bom, se descobrirem, para mim vai ser uma surpresa. Eu estou falando Na Bíblia não existe nenhuma evidência de que exista, nem que não exista. Mas a Bíblia não diz que existe. A Bíblia diz que, Jesus disse que na minha casa, na casa de meu pai, há muitas moradas. Agora, onde é, como é, que tipo, do que Jesus estaria falando realmente? Será que é o mundo físico como nós conhecemos? Pode ser, mas também não sei afirmar. E eu creio que ninguém tem como afirmar. Mas cá com os meus botões, eu creio que vão procurar, não sei se vão achar não. Terceiro dia da criação, disse Deus: juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Então você imagine, eu não sei o que você entende de geografia, e eu não sei se a palavra seria seria geografia mesmo, mas um geólogo, seria um geólogo, geologia então. Eu não sei se você já viu que a Terra ela é feita de camadas, e as camadas, se você pudesse fazer um corte, você veria as várias camadas da Terra. E você sabe que estas camadas, elas acompanham os montes e vales, as montanhas e os vales. E eu fico imaginando que a Terra, como ela é hoje, redonda, não significa que era assim no início, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus depois deu forma à terra. Mas imaginemos uma bola redonda como a terra seca, debaixo das águas, se a gente pode assim chamar. E como é que poderia depois aparecer a parte seca? Bom, vamos ver o que diz aqui. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Há evidências de que a terra esteve num só lugar, depois os continentes se separaram. E não há nenhuma dificuldade com a Bíblia por causa disso. Mas se você observar, como é que teria que acontecer? Se tem a terra está embaixo, para ela aparecer, ela tinha que ser pressionada de modo que uma parte subiria e uma teria que descer. E se você observar do ponto de vista geológico, é basicamente isso que aconteceu. A criação dos montes e vales é algo semelhante a isso. É como se alguém empurrasse para baixo na água, então descesse para um lugar mais fundo e ela não alcançaria os montes. Mas as camadas continuam. Existem evidências de que as águas, não só por causa do dilúvio, mas que as águas já ocuparam lugares que hoje não são mais ocupados por ela. E diz Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Só que Deus não fez nenhuma pressão. Deus disse: ajuntem-se. E o texto diz: e assim foi. Em nenhum momento diz que Deus mandou um monte de gente para fazer força
para as coisas acontecerem assim. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Ele não ficou, olha, eu quero isso. Bom, até que podia, se ele quisesse. Mas eu não sei como ele fez. Mas aqui diz que ele disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. A minha mente e a sua é muito pequena para poder entender uma mente de Deus. E Ele pode ter imaginado 1000 coisas e disse: eu quero exatamente assim, faça isso, e assim aconteça. E vai dizer quem é que seria capaz de fazer o que Deus fez. Quando você entra quando você começa a conhecer o que existe debaixo, nas águas, debaixo dos mares e em vários lugares da terra, uma beleza enorme, uma variedade enorme de flores, de frutos, e nós vamos ver também de animais, os mais variados, as várias espécies. Isso não surgiu numa explosão. É preciso ser meio totola, me perdoe, viu? Eu acho que é muito totola o cara que pensa que surgiu numa explosão assim. Se você é fruto de explosão, eu não sou, não. A terra fez brotar na vegetação plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. 4º dia da criação. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar dia da noite. E assim foi. O texto completo diz: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Olha a forma como esse universo funciona. A Terra, que tem como centro o Sol e tem a Lua como satélite da Terra, tudo isso funciona com uma perfeição, com uma precisão que nenhum relojoeiro tem a capacidade de fazer. Ninguém tem condição de, por mais que a tecnologia avance, ninguém vai ser tão preciso, tão específico como Deus na sua criação, como tudo funciona. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. É interessante que Deus cria o sol quando Ele cria as estrelas, e nós sabemos que o sol é uma estrela de 5ª grandeza. Vem o 5º dia da criação, diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre a terra e sobre o firmamento, ou seja, entre a terra e o céu.
Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas. Aliás, eu não reli o primeiro texto. Encham-se as águas. É a criação dos que vivem nos mares, dos seres que vivem nos mares e os que vivem entre o céu e a terra, as aves. Encham-se, eu vou ler o verso 20. Diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Então, isso também foi feito através da palavra de Deus. Disse Deus, diz também Deus. E assim foi. 6º dia da criação. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. E assim foi. Eu não sei se você tinha reparado, a gente sempre diz que o homem foi formado por último, ele foi formado então no 6º dia. Mas no 6º dia, primeiro foram formados os animais, aqueles que povoariam a terra. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, essa é a primeira parte do 6º dia. Depois vem o 6º dia da criação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim foi. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim foi. É significativo e vale destacar que, primeiro, a palavra Deus nunca está no singular no hebraico. Ela é sempre plural. Só que aqui fica bem claro, porque o emprego do verbo é no plural também. Então disse Deus, se fosse traduzido literalmente seria: e disse deuses, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim foi. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. O texto diz macho e fêmea. Eu creio que vocês devem saber por que eu estou frisando isso. Porque Deus não fez um ser intermediário não, viu gente? Deus não fez um terceiro sexo. Deus fez macho e fêmea. Foi isso que Deus fez. Tudo que existe hoje não foi resultado do plano e propósito de Deus. Porque Ele nunca planejou isso e Ele não fez ninguém assim.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, ou animais selvagens, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Se você prestou atenção, você viu que inicialmente Deus planejou que o homem fosse feito, me perdi aqui, estava preocupado aqui com, você sabe o que é. O homem tinha uma alimentação totalmente vegetariana, inclusive os animais. O homem só veio comer carne depois do dilúvio, porque Deus permitiu e ordenou que fosse feito assim. E o verso 31 diz: e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Podíamos parar aqui e dizer muito sobre isso. Essa semelhança, todos nós sabemos, semelhança espiritual. E isso só daria muitas mensagens. Deus pensa, Deus sente, Deus decide, Deus escolhe, Deus fala, Deus ouve. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Antes de fazer isso de modo físico, isso retrata o que tem no nosso espírito. Quando nós morrermos, o que vai ficar é aquilo que Deus fez da sua imagem e semelhança. Isso é para sempre. Mas no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Sobre o fato de o universo ter sido criado por meio da palavra de Deus, nós temos inúmeras referências bíblicas, mas eu separei umas poucas. Salmo 33, 6. Eu estou dizendo que o que diz em Gênesis é o que diz em todas as Escrituras e até no último capítulo da Bíblia, no último livro da Bíblia. Salmo 33, 6. Mas tem outros textos antes desse. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. O sopro da boca de Deus significa que foi feito porque Ele determinou. Se você quiser, pelo seu Espírito, pelo seu poder, embora nós vejamos, vamos chegar no outro ponto daqui a pouco. Salmo 148, 1 a 5 diz assim: aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-nos todos os seus anjos, louvem-nos todos os seus exércitos celestiais, louvem o sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem os mais altos céus e as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele ordenou e eles foram criados. Há um texto que para mim ele é surpreendente. É Provérbios capítulo 8. Ele descreve e fala da sabedoria. Sabedoria que adquire uma personalidade para efeito poético e didático, talvez.
O capítulo 8 todo fala sobre a sabedoria, para não dizer todo o livro de Provérbios, mas diz assim no verso 1: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Depois no verso 22, é a sabedoria falando, é a sabedoria de Deus. O Senhor me criou, o Senhor me possuía, com o princípio de seu caminho, ou domínio, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade. Isso significa que não tem princípio nem fim. Desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. É uma coisa extraordinária. Que sabedoria é essa? Não é outra coisa senão a sabedoria de Deus. É Deus falando de si, da sua sabedoria. Uma das coisas mais lindas que há, tudo na Bíblia é lindo. João 1, de 1 a 4 fala: no princípio era aquele que é a palavra, no grego é logos. Ele estava com Deus, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e era Deus. Está falando aqui de Jesus, porque o verso 14 dizia: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas o verso 2 diz: ele estava com Deus no princípio. E o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Aqui mostra Cristo como a palavra, e aqui mostra Cristo como Criador. Como é que Deus criou? Através da palavra. Quem é chamado de palavra? Em todo no Velho e no Novo Testamento é Jesus. Mas isso é apenas um detalhe. Então, todas as coisas foram feitas pela palavra de Jesus. Um dia, Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que o seu Filho se tornasse carne e habitasse entre nós. Muito bem, Romanos 4,17, a segunda parte desse verso diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Coisas que não existem como se existissem. Apocalipse 4,11: do Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por isso, Hebreus 11, 1 a 3 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova e a convicção das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
Para alguém ser então criacionista, significa crer que Deus que criou o mundo e tudo que nele há, então ele precisa ter fé em Deus e na sua palavra. Por isso que o texto que acabamos de ler diz que pela fé, no verso 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Conclusão. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você não pode obedecer a Deus a menos que creia nele e na sua palavra. Como é que você vai crer? Como é que você vai obedecer a alguém em quem você não crê? Porque qual é a motivação para você obedecer? É porque você conhece a Deus e você crê nele e você crê que ele é verdadeiro. Você crê no que ele diz, você crê no que a Bíblia diz que ele fez. E se ele é quem realmente a Bíblia diz que ele é para você colocar as barbas de molho, eu também. É para nós andarmos com o pé no chinelo. Porque com Deus não há brincadeira, não se pode brincar com Deus. Estar aqui não é uma brincadeira. Não estamos aqui para nos divertir, estamos aqui para ser edificados, para ser abençoados, enriquecidos, fortalecidos, renovados na nossa fé. Você não pode obedecer a Deus a menos que creia nele e na sua palavra. Por isso, fé e obediência estão intimamente relacionadas. Nós continuaremos a falar sobre isso à noite, se Deus assim nos permitir.